Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a nossa aula nós vamos trazer o tema força explosiva e flexibilidade, pessoal. Nas aulas passadas nós falamos um pouquinho sobre nosso trabalho bimestral, sobre como iríamos realizá-lo, né? E agora a gente vai trazer um pouquinho falando sobre essa força explosiva e a flexibilidade. Também faz parte do nosso trabalho bimestral, né, pessoal? Trabalhar um pouquinho essa força explosiva, que é o início do nosso polichinelo lá, como é que a gente começa a realizar ele, como é que a gente precisa ter essa flexibilidade também, a nossa força explosiva também na hora de realizar os abdominais e a flexão de braço, né? Tá? Então a força explosiva é a capacidade do músculo, pessoal, desenvolver altíssimos graus de força em pouquíssimo tempo, independente do tipo de movimento, das condições em que se encontra o músculo antes de executar o movimento. Por exemplo, condição de repouso, pré-alongamento ou estático, parado ou já com um certo tipo de alongamento na amplitude, tá? Das estruturas morfológicas dos músculos envolvidos nesse movimento. Das características neurogênicas, por exemplo, o grau de treinamento do indivíduo, a condição hormonal que ele apresenta, tem características de melhorar ou de piorar essa força explosiva. Então, de acordo com o seu tipo de treinamento, do seu condicionamento físico, essa sua força explosiva, ela pode ser maior ou menor, tá? As características dessa força neuromuscular, essa força explosiva, ela é a frequência dos impulsos nervosos enviados do cérebro aos músculos. Então, esse caminho do cérebro até chegar no músculo é uma característica importante da força explosiva, o que vai determinar se você tem essa força explosiva maior e com mais qualidade, tá? Outra característica da força explosiva, pessoal, é o número de fibras musculares que recebem essa mensagem, né? Então, conforme você faz um tipo de treinamento, faz atividade física e exercício físico, você melhora os seus receptores do músculo. Então, com isso, a força explosiva ela é ativada mais rápida e de forma mais eficiente, né? Tem uma influência também da retroalimentação das células. Então faz com que essas células elas ajam de uma forma mais rápida e mais precisa. E também o tipo de fibra que é predominante em você. Tipo de fibra muscular rápida, lenta ou intermediária. Nós temos esses três tipos de fibra: branca e vermelha, e elas divididas em três partes, tá? Nós temos tipos de exercícios que eles verificam melhor esse desenvolvimento de força explosiva. Exercícios de carga submáxima, né, com de 20 a 30% da carga, faz com que você trabalhe melhor essa força explosiva, tá? Exercícios com o próprio corpo também, como vocês podem ver, esses exercícios funcionais também trabalham essa força explosiva. Saltos, a gente pode ver na nossa tela aí, que alguns utilizam principalmente os membros inferiores. Então, os testes que a gente pode trabalhar a força explosiva geralmente são de membros inferiores. Saltos para tocar objetos suspensos, a gente vê bastante isso no parkour, né? Galera que gosta de praticar aí, tá? Então, aqui na tela, um pequeno resumo do que é essa nossa força explosiva. Além da resistência de força, outro componente importante é a força explosiva, que ela é a capacidade neuromuscular que as pessoas têm de superar uma resistência ao menor tempo possível. Essa força explosiva pode ser verificada por vários testes. Alguns utilizam principalmente os membros inferiores. Então, os testes são geralmente de pernas, legal? Na nossa apostila, pessoal, tem um teste logo abaixo, onde está falando de força explosiva e flexibilidade. Eu vou colocar na tela para vocês como é que ele é realizado, mas agora a gente não vai estar fazendo, só vou estar dando explicações referentes a esse teste. E mais para frente, pode ser que no nosso próximo trabalho bimestral a gente realize ele de uma forma mais eficiente, legal? Então, aqui continuando a falar sobre a força explosiva, num passado recente, a força explosiva era treinada apenas através de exercícios pliométricos. Pliométrico é quando você realiza um exercício muito rápido e com a força moderada, tá? A musculação era vista como prejudicial. Por quê? A musculação prima mais a força bruta, né? A RML, resistência muscular localizada, e também
deixa o atleta mais pesado. Então isso daí era algo que os estudiosos falavam que era prejudicial para a sua força explosiva. E já estudos mais recentes, né, pessoal, demonstraram que atletas que treinaram força explosiva através da musculação tiveram aumento significativo da carga. Então, na musculação, de acordo com a carga e com o número de repetições que você vai realizar, a gente consegue trabalhar essa força explosiva também. Legal? E dando continuidade aí, a gente fala um pouquinho sobre a flexibilidade, tá? Flexibilidade é uma das principais variáveis da aptidão física, pessoal. Ela é relacionada muito com a saúde e pode ser definida como o grau de amplitude máxima de um movimento articular, nos limites morfológicos e anatômicos, sem o risco de ocorrência de lesões, tá? A flexibilidade, pessoal, ela vai variar de acordo com a idade, com o sexo e o padrão de exercício regular. Mas também um outro fator que eu não coloquei aí, a flexibilidade também é influenciada por fatores genéticos, pessoal. Legal? A flexibilidade não se apresenta de um modo uniforme nas diversas articulações e nos movimentos corporais, sendo comum em um indivíduo que sua amplitude máxima seja boa para determinados movimentos e também ela seja limitada para outros, tá? Então a gente brinca, até a gente vê quando as meninas estão tentando abrir espacate aí, isso daí é a tentativa de se aumentar a flexibilidade, né? Então esse forçar, aumentar esse grau de amplitude da articulação do quadril, da perna, é tentar aumentar essa flexibilidade, aumentar o grau de amplitude dos movimentos. Para as mulheres são mais fáceis esses movimentos devido ao tipo de articulação e da fibra muscular delas. Para os homens limita um pouquinho, mas eles podem, essa flexibilidade é treinável. Então você também consegue aumentar essa amplitude de flexibilidade de movimentos. Legal? Então, como eu falei aí, ó, os movimentos eles não se apresentam de forma uniforme nas articulações. Então, eu posso ter uma amplitude maior no meu quadril, mas no meu ombro eu tenho uma limitação de movimento de amplitude. Então, cada movimento vai ter uma amplitude diferente. Cada articulação tem uma amplitude diferente que a gente pode estar realizando exercícios. A flexibilidade, pessoal, ela pode ser classificada também de acordo com a sua abrangência e as articulações que são envolvidas. Então, de acordo com a abrangência, ela pode ser a flexibilidade geral, observada em todos os movimentos de uma pessoa, englobando as suas articulações, todas juntas, o conjunto de articulações. E específica, né, refere-se a um ou alguns movimentos realizados em determinadas articulações. Por exemplo, como eu falei das meninas de espacate. Legal? E de acordo com as articulações envolvidas, né, pode ser a flexibilidade simples, que é a ação articular em uma única articulação, e a flexibilidade composta, quando o movimento envolve mais de uma articulação. Legal? E aqui eu trago para vocês os benefícios da flexibilidade, né, pessoal? É importante se mensurar a flexibilidade para se quantificar a habilidade músculo-esquelética e tendínea de se alongar, fazendo assim com que um programa de flexibilidade, desde que seja bem executado, lhe traga benefícios, tá? Então, a gente tem que quantificar essa habilidade. Então, a gente tem que ver até que grau a minha flexibilidade está, em que grau os meus movimentos podem ser realizados, qual que é a amplitude da minha articulação para realizar as atividades. E se eu quiser montar um programa de flexibilidade para melhorar a minha flexibilidade, quais são os benefícios que eu vou ter com isso? Então, vou ter um relaxamento de estresse, de tensão, relaxamento muscular, melhora a minha aptidão corporal, a minha postura e a minha simetria, tem um alívio de câimbras também, minimiza o risco de lesões, pessoal, muito importante isso daí, e o aumento da eficiência do meu movimento, né? Então, eu vou conseguir realizar movimentos de uma forma mais eficiente e mais fácil. Legal? Então, aqui, pessoal, tem na página 22 falando sobre teste de impulsão horizontal. É um teste que é realizado para você medir a sua força explosiva. Eu não vou estar dando muitos detalhes referentes a esse teste de impulsão, porque a gente vai realizar ele mais para frente. Legal? Mas aqui está um exemplo de como a gente vai estar realizando ele. Aqui algumas orientações, né?
fazer uma linha horizontal no ponto de partida e linhas de referência a cada 10 centímetros para a gente conseguir aferir a distância que vocês iriam dar esse impulso horizontal, legal? Aqui o teste já propriamente dito, né? A posição dos pés, a posição dos ombros, né? Partindo da posição em pé, como seria realizado esse teste. E aqui, de acordo com seus resultados, a sua força de explosiva, né? Qual seria o seu grau de força de acordo com a tabela com estudos já propriamente feitos. Legal? É isso então, pessoal. Nós temos alguns outros testes na nossa apostila, não vou estar falando sobre eles agora, tá bom? Aproveitem o nosso tempinho a mais aí para estar realizando o nosso trabalho bimestral. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar me chamando. Quero saber como é que está o dia a dia de vocês aí realizando as atividades, está dando tudo certo, estão preenchendo a tabela direitinho, conseguindo medir a frequência cardíaca de forma eficiente aí, pessoal? Beleza? Dúvidas me chamem aí, galera. Muito obrigado, até mais!